Aconteceu, não por querer. Eu quis saber o que era uma relação sexual. Como é que era? Todo mundo já tinha feito, porque eu não podia fazer. Rolou. Tipo assim, o clima e tal, e aconteceu. Aí deu positivo. Aí eu não acreditei. Até então eu não acreditei que eu tava grávida. Não caía a ficha pra mim que não, tá errado, não tem cabimento eu estar grávida. Essa é a história de uma adolescente que, aos 17 anos, após sua primeira relação sexual, passou pelos desafios de uma gravidez indesejada. E eu fiquei muito arrasada. E até então eu tinha intenção de fazer alguma coisa na minha vida. Não, ainda dá tempo de eu não ter essa criança. A adolescente descartou os riscos de um aborto e desejou não ter aquela criança. Mas algo aconteceu que mudou sua decisão. Aí quando eu vi minha sobrinha de 2 anos chamando a minha irmã de mãe, me abraçava, assim, me dava um conforto e tal, eu não tive coragem. Eu sabia que eu poderia engravidar, mas a gente pensa que nunca acontece com a gente, né? A gente pensa que acontece com as pessoas. Eu nunca pensava que ia acontecer comigo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 16 milhões de adolescentes que dão à luz anualmente estão entre 15 e 19 anos. Só no Brasil, houve cerca de 479 mil nascimentos em 2010, um número considerável para o país. Mas com tanta informação, por que será que isso ainda acontece? Eu creio que são vários motivos, eu vou relacionar alguns para você. Eu creio que a desestrutura familiar é um motivo muito forte. A criança ela já cresce com essa desestrutura e ela vai procurar no outro, muitas vezes no namorado, aquela segurança que ela precisaria ter em casa e não tem. Então, com isso, ela cria vínculos a mais do que ela deveria ter com um namorado, e esses vínculos trazem liberdades exageradas, e com isso, nessa liberdade, e a falta de instrução também, acaba gerando, então, essa gravidez indesejada. Eu creio que também a banalização do sexo pela mídia. E essa banalização tem feito com que o início da vida sexual aconteça cada vez mais cedo. Pesquisas mostram que 10% dos adolescentes já tiveram relação sexual até os 13 anos. Entre 14 e 16 anos, a média é de 27%. Entre 17 e 18 anos, de 18%. Entre 19 e 25 anos, 17%. A partir dos 25 anos, 2%, o que mostra que a porcentagem cai com o passar dos anos. Para reduzir esses índices, Luciene ressalta a importância da participação e educação dada pelos pais. A disciplina, ela é necessária. Criança precisa de limite, adolescente precisa de limite, eles precisam aprender a ouvir não. Então, os pais precisam deixar bem claro quem é o adulto, quem é a autoridade da casa. Então, as regras precisam ser estabelecidas e precisa haver o diálogo. As crianças elas têm que crescer com liberdade de dialogar com os pais. Com o intuito de ensinar aos adolescentes a visão bíblica a respeito da sexualidade, o Colégio Cristão de Belo Horizonte ministra aos alunos uma matéria especial sobre o tema. Os alunos do 5º ano, eles têm na grade curricular deles o estudo sobre o corpo humano. Eles estudam sobre a reprodução. E a gente traz para eles todo o ensinamento, são 4 aulas, onde a gente ensina para eles o que a Bíblia fala sobre sexualidade. Essa adolescente sofreu os dramas da iniciação sexual precoce. Quando ela nasceu e tal, eu queria toda hora trocá-la de roupa, e ela sentia frio, eu não sabia que ela estava sentindo frio, eu só queria toda hora trocá-la de roupa. Pensava que era uma boneca, eu acho. Agora era o último ano na escola, agora, por exemplo, tem viagens, eu não posso ir. Às vezes tenho vontade sim, de ir, mas nossa, eu não posso, minha filha, como é que ela não fica sem mim? Quando eu não estou presente, ela sofre, ela chora. Eu sei que eu preciso estar perto dela para se sentir bem. E foi neste momento de desespero que a adolescente, personagem da nossa reportagem, por meio do Ministério Ange da Igreja Batista da Lagoinha, que dá apoio a mulheres em uma gravidez indesejada, experimentou um encontro com Deus. Todas as vezes que eu falava, nossa, meu Deus, por que você deixou isso acontecer na minha vida? Por que eu estou sofrendo tanto? Você não liga para esse sofrimento que eu tenho? Então, foi Deus, Deus foi maravilhoso comigo. Então, o amor, eu descobri o amor mesmo. Agora eu sei o que é o amor de verdade. E desse encontro nasceu um novo amor. Falar em sentimento é amor, né? Então, ela é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida.
Por essas escadas também passam várias adolescentes que têm oportunidade de serem cuidadas e amparadas no Ministério Ange. Muitas das que chegam até a gente, elas não se sentem amadas e por isso elas não se valorizam. Então, acho que o primeiro cuidado é amar com o amor de Cristo mesmo. Através de nossas conselheiras, de psicólogas, nós temos todo um cuidado especial para que elas sintam o amor de Cristo através das nossas vidas. Muitas adolescentes enfrentam outro drama além da gravidez indesejada. Mas nós também temos aqueles casos que estão grávidas, que não é porque ela quis estar grávida, mas porque ela sofreu algum tipo de abuso. Então são situações assim gritantes, mas alguém tem que querer ajudar essa grávida também. E o Senhor nos deu esse privilégio, na verdade, de poder ajudar essas meninas. Na tentativa de conscientizar os adolescentes, o Ministério Ange oferece palestras sobre sexualidade à luz da Palavra de Deus em várias cidades do país. Em todos esses encontros, sempre reforçam que o aborto não é uma opção. Nós entendemos que a partir do momento que uma mulher está grávida, ela já é mãe. Ela tem a opção de decidir se ela quer ser mãe de um bebê vivo ou de um bebê morto. Por isso que existem tantos casos de suicídio de mulheres que praticaram o aborto. Por quê? Por causa da culpa, que ela não aguenta carregar aquilo sozinha. E aí nós trabalhamos também com os casos pós-aborto. Por quê? Nós entendemos que Jesus pode trazer o perdão ao coração dessa mãe. Apesar da situação que ela fez, o que ela cometeu, o que ela viveu, Deus pode mudar a história dela, mesmo que ela tenha errado. Para Deus, ela é extremamente importante. Teria feito tudo diferente. A gente tinha outros planos também para a vida. Não os mesmos planos, tipo, que nem eu tive uma curiosidade e nessa curiosidade foi um aprendizado pro resto da minha vida. Mas como o tempo não volta, ela conta os sonhos para o futuro. Quero terminar agora meus estudos, o 2º grau, agora eu estou formando, eu quero tentar um concurso público. Deus me dê muita força para mim criar ela, superar os obstáculos. Nunca desistir dos seus sonhos. Nunca desistir. Sempre seguir em frente, né? Assunto muito sério, muito relevante nos dias atuais. E eu já queria começar o nosso assunto aqui com os nossos convidados, dizendo que a gente não lamenta a criança, né? O fato da criança ter nascido, mas sim o fato de ter sido uma gravidez fora dos princípios da palavra de Deus, fora do desejo do coração de Deus, que é sempre que uma criança nasça numa família, não é? E aí esse assunto é um assunto que a gente precisa falar com muito carinho. Nós sabemos que tem muitos pais que têm filhos adolescentes nos assistindo em casa e também muitos adolescentes que talvez ainda não engravidaram, mas estão em vias de se engravidar, né? São pessoas em potencial para se engravidar, talvez por falta de sabedoria, discernimento e também de vigilância e de cuidado. Você, Bruno, lida com adolescentes já há muito tempo, né? Você cresceu na rede de adolescentes, depois se tornou um pastor na rede de adolescentes. Você deve ver esse tipo de situação aí quase que semanalmente, né? Então, a gente lida com duas realidades. A gente lida com essa de encontrar sempre adolescente grávida e meu coração como pastor fica assim, em pedaços quando eu vejo uma adolescente grávida e sei o que vem por trás disso tudo e as consequências disso tudo. Mas também lido, e acho que até é legal a gente depois falar, eu lido com uma outra realidade muito positiva, que é o fato de a gente ter tantos adolescentes, mas também não ter adolescentes grávidas. Por que disso? Porque existe um trabalho por trás, toda uma estrutura, todo um bate-papo, todo um investimento na família para a gente ter também tantos adolescentes que, infelizmente, hoje acaba sendo uma exceção, mas tantos adolescentes que não engravidaram na adolescência, que tiveram uma adolescência normal, saudável, super feliz. Bruno, deixa eu trocar seu microfone, que eu acho que esse microfone que resolveu falhar um pouquinho. Pode continuar. Então isso é interessante justamente por causa disso. Esses dois lados. Eu lido com adolescente
adolescentes grávidas, mas também com adolescentes que, graças a Deus, por tudo que eles estão recebendo, não se envolveram e estão caminhando na adolescência e vão passar pela adolescência sem ter essa marca, essa vivência, né, da Essa educação preventiva é algo que realmente tem que ser ensinado dentro da família, na sociedade, na escola, nos meios de comunicação, né? É uma coisa que, inclusive, tem que ser partilhada. Como a Luciene falou, na coordenadora pedagógica do Colégio Cristão, eu acho que o principal motivo que a gente poderia listar como fator que contribui para a gravidez em adolescência seria a falta de orientação familiar, né? Sim, porque, inclusive, o adolescente ele tá vivendo um período onde ele está vivendo um período de crise. Porque ele está saindo de uma fase de infância, ele está fazendo muitas perdas. Ele deixou de ter um corpo infantil, deixou de ter uma percepção infantil, ele deixou de ter aqueles pais, aquele pai e aquela mãe que antes eram idealizados como perfeitos, aquele mundo perfeito que a criança enxerga como o herói, o pai e a mãe como sendo o top, são os melhores. E entra na adolescência e fala assim, peraí, meu pai tem defeito, minha mãe também. Eu não sou do jeito que eu queria. Então é um período de muita crise interna, de muitas perguntas, e ao mesmo tempo ele busca no grupo de iguais respostas dentro daquela mesma tribo que ele está, que são respostas que são dúvidas dos outros também. E, inclusive, a própria criança ela fica muito rebelde nessa época, ela fica muito... ela critica os pais, o tempo todo ela está questionando, ela está avaliando aquilo que ela já é. Complicada. Já é uma fase Imagina complicada. quando você nasce, você vive num lar que não é tão estruturado assim. Eu até achei interessante que ela disse que muitas adolescentes elas buscam no namorado a figura que o pai muitas vezes não passa. Então aquela segurança que o pai traz, né, aquela referência de homem. Então essa carência faz com que a adolescente muitas vezes se envolva com o adolescente, se entregue a ele. Sim, né? sim. Essa crise da identidade. Essa carência. Porque é uma crise de identidade. Deixa eu interromper você um pouquinho, porque nós temos uma pessoa na linha, uma telespectadora, que parece que enfrentou gravidez na adolescência, a gente vai saber quem é que está com a gente. Parece que é Patrícia, não é isso? Isso. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, viu? Você está falando de onde? Aqui de Vila D'Alva. Belo Horizonte. Isso. Muito bom. Você parece que sofreu uma gravidez na adolescência? Isso. Você tinha quantos anos? Eu estava com 19 anos. 19 já é, né? Fora do momento, mas já não é mais uma adolescente. Mas foi uma gravidez fora do momento adequado, né? Mas tipo assim, né? Eu tinha 19 anos, eu tinha uma mente de menina de 13, 14 anos. Entendi. Quer dizer, psicologicamente você era uma adolescente. Uma criança. E por que... O que você poderia dizer que te levou a buscar um relacionamento onde foram permitidas situações que culminou numa gravidez? Eu me sentia muito sozinha. Eu via minhas amigas com namorado, eu via que minhas amigas estavam tendo relacionamento, estavam tendo relação sexual. Fui mais assim, em frente, fui na curiosidade, mas eu não me sentia preparada. Quando eu descobri que eu estava grávida, meu mundo desabou. Eu pensava assim, como que eu vou cuidar de uma criança se eu sou uma criança? Você morava com os pais? Eu moro com meus pais. E eu pensava assim, em esconder aquilo e abortar, porque eu não queria ter. Eu dei depressão, porque eu não queria ter uma criança naquela hora, eu queria continuar meus estudos. Eu falava assim, como que eu vou fazer para cuidar? Eu fiquei perdida. Aí a minha mãe, eu contei pra minha mãe, né, como ela era mais senhora, ela já ficou assim, meio chateada, que não era aquilo que ela queria pra mim. As minhas irmãs mais velhas, né, todas engravidaram na adolescência. Eu tive irmãs que teve filho com 15, a minha irmã mais velha teve filho com 17. E eu fiquei perdida, porque não era o que eu queria pra mim, como que eu poderia fazer pra cuidar. Tanto que aquilo assim foi me atingiu a vida do meu filho na minha gravidez, porque ele nasceu de 9 meses, só que ele nasceu com um peso de meio prematuro, com 2,50 kg. E eu fiquei perdida, eu falei, gente, como que eu vou fazer para cuidar?